5 minutos nós vamos conversar sobre um astrônomo que todos vocês devem conhecer de nome por causa do telescópio, que é o Edwin Hubble, né? Então vamos conhecer um pouco mais sobre ele e o que ele fez, né? O Edwin Hubble é um astrônomo norte-americano que trabalhou nos observatórios de Monte Wilson, né? E depois do Monte Palomar. E ele foi um dos caras que foi pioneiro na descoberta de coisas muito importantes para o entendimento do universo, né? Então a primeira descoberta do Hubble foi justamente a detectar que as nebulosas, as nuvenzinhas que a gente olha no telescópio, podiam ser de natureza muito diferente. Então até o Hubble, quando a gente olhava uma nuvenzinha, uma galáxia ou uma nebulosa, a gente não tinha ideia exatamente do que se tratava. Era tipo assim, uma nuvem de gás, provavelmente, né? Então a gente, nenhum telescópio conseguia distinguir estrelas nessas nuvens, então a gente simplesmente achava que eram nuvens de gás. Com o Edwin Hubble, ele pegou um telescópio de 2,5 metros do Monte Wilson e pela primeira vez ele conseguiu, de fato, tirar fotografias de estrelas em outra galáxia. No caso, foi na galáxia de Andrômeda, né? Então ele observou estrelas na galáxia de Andrômeda. E que tipo de estrela que ele observou? Ele observou uma estrela que a gente conhece como variável Cefeida. Qual é a principal característica que essa variável Cefeida tem? Ela é uma variável que, na realidade, ela aumenta e diminui de tamanho, como se fosse um coração pulsando. E ela tem o período que ela aumenta e diminui, tem uma relação direta com o brilho absoluto da estrela. De tal forma que ela funciona como se fosse um metro do universo, né? Como eu sei pelo período dela qual é o brilho absoluto dela, então eu consigo, pelo brilho relativo, ou seja, aquele que eu estou olhando, eu consigo ver a distância que ela está. Por exemplo, isso você poderia comparar com uma lâmpada. Se eu sei que a lâmpada é de 100 watts, né, e eu vejo o brilho que ela está chegando, eu consigo ver que uma lâmpada de 100 watts a 10 quilômetros ela vai ter um brilho muito menor do que a 5 ou a 2. Então eu consigo medir a distância por conta disso. Então isso aí, essa foto de baixo, é justamente uma foto do telescópio Hubble, tirando fotografia de uma das cefeidas observadas pelo Edwin Hubble, né? E acima a gente vê o telescópio de Monte Wilson, né? Aonde ele tirou fotografias dessa galáxia maravilhosa que é a galáxia de Andrômeda, né? Que na realidade é a galáxia mais próxima da Terra, que é independente da Via Láctea, né? Então é uma galáxia muito grande, maior que a Via Láctea, e ela não é satélite da Via Láctea, ela está no mesmo ambiente, grupo que a gente chama grupo local, né, que tem várias galáxias que orbitam umas em torno das outras, mas é diferente das nuvens de Magalhães, por exemplo, que são galáxias satélites da Via Láctea, como se fosse um satélite, né? Então, essa foi a primeira grande descoberta do Hubble, mas não parou por aí. Na realidade, o Hubble, ele descobre o desvio para o vermelho também. Ele percebeu que havia uma relação entre a distância das galáxias, né, e a velocidade que ela aparecia. Então, o que é o desvio para o vermelho? Então, se vocês já viram lá os meus vídeos explicando o espectro, na realidade essas linhas pretas que vocês estão vendo aqui à esquerda, elas são linhas de absorção aonde existe uma transição, por exemplo, de um nível de energia X para um nível de energia Y de um elétron que orbita um átomo, tá certo? Então, essa transição, ela pode absorver um fóton de uma energia específica ou liberar um fóton de uma energia específica. E a nível do mar, a gente sabe exatamente a frequência que isso acontece, qual é a frequência desse fóton. Então, quando a gente observava a galáxia, a gente via que essas linhas, né, no caso aí as linhas de Balmer do hidrogênio, né, elas deslocavam na direção do vermelho. Esse efeito só poderia ser explicado por alguma forma de efeito Doppler, né, que é aquele barulho da ambulância que vem vindo, então que ele muda, né, o tom. Então, esse efeito aí, né, que na realidade não é exatamente um efeito Doppler, tá? Porque não é o objeto que está se afastando, é o espaço que está ampliando, né? Então muita gente pergunta às vezes como que esse troço, por que a galáxia de Andrômeda está se aproximando da nossa galáxia e no entanto a gente está dizendo que todas as galáxias estão se expandindo. É porque o efeito cosmológico
ele é um efeito à distância. Então, quando você está muito próximo, a força gravitacional é maior do que o efeito cosmológico. Por isso que os objetos continuam, a Terra continua girando em torno do Sol, a galáxia de Andrômeda vem na direção da Via Láctea, mas quando você olha a distâncias muito grandes, esse efeito gravitacional é desprezível e o efeito cosmológico começa a se sobrepor. Então, por isso, quando a gente olha no universo, a gente tira fotografias em todas as direções do céu, a gente vê que as galáxias cada vez vão indo mais para o vermelho. E é exatamente por isso que o telescópio James Webb, ele vai no infravermelho. Ele vai tentar, uma das coisas que ele vai tentar fazer é descobrir esses objetos do início do universo, tá certo? Então aqui a gente pode ver uma foto famosa, né, que o Einstein foi lá no observatório de Monte Wilson, né? Essa questão da expansão do universo é uma coisa que você consegue ver como uma solução da equação de Einstein. E esse componente adicional, né, que o Einstein colocou, ele colocou no início com uma ideia de tornar o universo estacionário. Mas o que acontece é que se verificou depois que esse componente provavelmente existe, né? E ele é decorrente da expansão do universo e não dele tornar o universo estacionário, né? Aqui a gente vê a fotografia do telescópio Hubble, que dá o nome ao grande astrônomo, né? E se você gostou do nosso vídeo, então se torne membro aí da gente, ajuda a gente aí, que a gente está fazendo um canal aqui no Telegram e fazendo um vídeo, umas lives assim, para o pessoal, para os membros, onde a gente conversa e tira dúvida, né? Valeu então.